título interessante, o título diz: o cego Bartimeu recupera a visão. Eu acho que nós estamos todos familiarizados, não é, com esse texto bíblico, aonde esse cego, junto às portas de Jericó, sentado, tem um encontro maravilhoso com o Mestre Jesus. Vamos ler o relato bíblico, a narrativa bíblica. Diz assim a palavra: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ou Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no aqui. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-te, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? O filho de Timeu, cego. Na verdade, nós aprendemos ao longo da nossa vida que o nome do cego era Bartimeu. Mas o relato bíblico nos dá a entender que Bartimeu, filho, Timeu, possivelmente o nome de alguém na época, poderia existir vários Timeus. Então, Bartimeu quer dizer o filho de Timeu, não necessariamente o nome do cego, que se chamaria Bartimeu. Mas esses detalhes não nos convém, não nos interessa talvez muito. Mas interessa é a história de vida desse cego. A Bíblia fala que ele estava sentado, possivelmente às portas de Jericó. Ele era cego, e eu vou dizer para vocês uma coisa, queridos: a sociedade judaica era terrível em discriminar as pessoas, ao fato de que, se você fosse deficiente físico, seja qual fosse a sua deficiência física, possivelmente você não teria um futuro brilhante na sociedade judaica. Bartimeu era cego, pobre, mendigo. Vocês lembram que quando os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, ele pergunta para Jesus: Senhor, se os ricos, eles não podem então entrar no reino dos céus, quem poderá? Porque dentro até mesmo do contexto judaico, ser próspero estava, ou seja, poder ser salvo, poder ser aceito por Deus, estava diretamente ligado ao seu nível de prosperidade. E possivelmente Bartimeu, por ser cego, pobre, ele não teria, como eu disse anteriormente, um futuro brilhante na sua própria sociedade. Possivelmente Bartimeu, ou o filho de Timeu, não é? O cego, estava sentado à beira do caminho durante anos. E se nós queremos especular ou entrar na mente do cego, nós todos poderíamos especular nesse momento que possivelmente ele estava ali durante a sua cegueira, não é? Esperançoso que um milagre pudesse acontecer na sua vida. Possivelmente ele ouviu rumores de um certo Jesus de Nazaré ou Nazareno que estava passeando por toda aquela redondeza, curando muitos de suas enfermidades e expulsando demônios de muitos endemoniados. Possivelmente o filho de Timeu ouviu que o Filho de Deus poderia estar
naquela redondeza. Ele estava à espera de um milagre. Dinheiro não seria algo que aquele cego pudesse se beneficiar muito, mas possivelmente o que restauraria a sua integridade seria ter a sua vista recuperada. Então, o relato bíblico nos diz que Jesus saía de Jericó. Possivelmente o cego, ele ouve a movimentação, não podia ver porque era cego, mas ele ouve a movimentação ao redor e às vezes, possivelmente nós sabemos que Jesus era seguido por uma grande multidão daqueles que o seguiam por simplesmente crer que ele era o Filho de Deus e o Messias, o prometido, ou Cristo em grego, o ungido de Deus, o prometido. E muitos que também o seguiam na multidão gritando: Jesus, olha, eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, ajuda-me, sara-me. E possivelmente o cego ouviu alguém na multidão a gritar, pedir por ajuda e falou: meu Deus, essa é a minha grande oportunidade. Estamos novamente especulando o que passou com Bartimeu, ou filho de Timeu. Essa é a grande oportunidade que eu tenho de ser curado. O Filho de Deus está passando, o Filho de Davi está passando por essa redondeza. E se existe uma chance de eu ser curado, essa é a minha grande oportunidade. E eu não poderei deixar que essa oportunidade se escape das minhas mãos. Mas 3 elementos foram importantes para que o filho de Timeu alcançasse a cura. Primeiramente, ele foi cuidadoso em ouvir que era Jesus que passava por ali. Em segundo lugar, ao ouvir que Jesus estava passando por aquele lugar, o cego simplesmente não ficou estático, sem tomar uma ação, não é? Ele então começa o que? A clamar. Se existia a chance do cego ser curado, era aquela chance que ele teria. E se teria a chance de Jesus ouvi-lo, ele teria que clamar com voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Possivelmente ele clamou o mais alto que ele pôde. Ele estava desesperado, precisava da cura. Ele precisava ter a sua visão recobrada. Queridos, sem clamarmos a Deus, nós jamais poderemos ver o seu milagre na nossa vida. Amém. Sem nos derramarmos diante da presença de Deus, sem abrirmos as nossas almas, os nossos corações, jamais Deus poderá escutar o nosso clamor. Nós vamos chegar daqui a pouco, falar sobre isso um pouco mais à frente.